Boa noite, amigos do Quimbo, Beto Assad aqui com vocês para nossa live de fechamento. Hoje estamos numa quinta-feira, dia 9 de julho, e um dia aí de correção para o nosso mercado. Vamos esperando aí, como sempre, o pessoal chegando. Boa noite, John, Renner, Edu, Ivone, Gisele, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos aí aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Parece que o mercado respeitou então aquele patamar psicológico, como eu disse para vocês, dos 100 mil pontos. Acabamos hoje fechando em queda, um dia de menor movimentação, né? Menor amplitude no Ibovespa, mas fechamos em queda. O volume até que foi alto, não foi dos piores, tá? O Cibov que fechou hoje caindo 0,61%, tá? Vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal chegar, para a gente começar a falar sobre o dia de hoje. E aí, como é que foram vocês hoje com seus investimentos, operações e afins? Espero que tenham ido bem. Hoje, né, como ontem não consegui, como tentei falar dos papéis do Ibov, falei demais para variar, hoje eu vou realmente focar apenas nas dúvidas de vocês em relação a ações, tá? Vou procurar não perder muito tempo agora no começo do dia com as informações, né, a respeito do mercado, para a gente focar realmente mais nas ações que vocês querem saber alguma coisa, tá? Leandro só perdeu, Thiago perdendo para Ibov hoje, né? Hoje o dia não foi um dia dos mais fáceis, não. Como vocês sabem, né? Eu opero mais índice futuro, né? A única coisa que eu continuo operando aqui, tanto que eu não faço análise em relação ao índice futuro, caso contrário eu não posso mais operá-lo. E foi um dia enroscado, foi um dia bem enroscado mesmo. Ainda mais eu que gosto de pegar tendências, né? Ele ficou num vai, não vai, vai, não vai. Foi um dia mais complicadinho mesmo, não tem jeito. Tá? Esperar só mais alguns minutinhos e a gente começa a fazer as análises. Não, hoje foi um dia mais, como eu disse, mais chato mesmo, né? Vamos ver como é que fecharam. Vamos passar rapidamente aí pelo mercado, né? Ibovespa fechou em queda nesta quinta e adiou mais uma vez o fechamento do índice acima dos 100 mil pontos, né? Apesar de bater a marca pela manhã, né? A gente chegou a tocar lá o patamar dos 100 mil. As preocupações globais a respeito do avanço do coronavírus acabaram ofuscando o otimismo dos comprados. Investidores do mundo todo temem que o avanço da pandemia nos Estados Unidos obrigue estados americanos a instituírem novas quarentenas, tá? Mais de 60 mil novas infecções pela Covid-19 foram relatadas na quarta-feira e as mortes nos Estados Unidos aumentaram em mais de 900 pelo segundo dia consecutivo, tá? Voltando a patamares do início de junho. Com isso, Dow Jones e S&P 500 caíram 1,39% e 0,56% respectivamente. Já o Nasdaq conseguiu trabalhar em alta de 0,53%, tá? Deixa para perguntar dos papéis quando eu passar a falar dos gráficos, por favor, tá? Que daí vai ficar mais fácil da Stephanie e pegando os papéis aqui pra gente, tá bom? A hora que eu liberar as perguntas, vocês comecem a postar aí, tá? E por aqui, as preocupações globais a respeito do avanço do coronavírus ofuscam a melhora dos indicadores econômicos da véspera, né, como a gente comentou, com um aumento de 13,9% nas vendas de varejo. Tá? Então fechamos, como eu já disse, Ibov com queda de 0,61%. O dólar caiu um pouquinho, né, o dólar comercial fechou cotado na venda a R$ 5,3436. Tá? Já o mercado de DIs, janeiro de 2022 subiu 2 pontos a 3,12% ao ano. DI para janeiro de 2023 perdeu 1 ponto a 4,18%. E janeiro de 2025 recuou 5 pontos, fechando a 5,64% ao ano.
tá? A gente acompanhou aqui em tempo real durante o Morning Call, pedido de auxílio de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Ele foi um pouquinho abaixo da expectativa, mas ainda muito alto. Foi na casa aí de 1.314.000 pessoas solicitando o seguro-desemprego de uma semana para outra nos Estados Unidos, né? E ainda as coisas vão então, considerando um possível, né, digamos aí, um possível lockout de novo em alguns estados americanos aí pelo avanço da doença, a gente viu um desempenho um pouquinho mais errático no dia de hoje, tá? Além das bolsas americanas e do nosso índice, como é que fecharam as bolsas na Europa? Todas as principais bolsas em queda hoje também na Europa, tá? DAX fechou em queda de 0,04%, FTSE 100 de Londres queda de 1,73%, CAC 40 de Paris queda de 1,21%, Eurostoxx queda de 0,76%, né, Eurostoxx 50%, IBEX 35 da Espanha queda de 1,22%, FTSE MIB da Itália queda de 1,98%, tá bom? Então é isso, gente, vamos começar a falar, vamos analisar aí então agora com calma Ibovespa, dólar e os ativos aí de suas respectivas preferências. Podem começar a colocar as dúvidas aí para a nossa moderação, já ir pegando esses papéis, tá? Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui. O dólar teve um dia bem volátil, viu, gente? O dólar futuro, tanto que o comercial fechou caindo, o dólar futuro, se eu não me engano, fechou em leve alta aqui, a gente já vai analisá-lo, tá? Vamos lá, estou aqui olhando agora o gráfico do Ibovespa. Ele teve, digamos assim, o acionamento por rompimento de máxima, né, para papéis aí que principalmente fazem parte do índice Ibovespa, mas acabou fechando o dia em queda, um volume alto até, mas nada ainda que, digamos assim, seja preocupante. O que a gente não quer, como a gente já vem falando há muito tempo, né, a partir de agora, o ideal é que o Ibovespa não volte para baixo aqui dos 97.500 pontos, que é a região de resistência que foi rompida, tá? Ele ainda não... Deixa eu ver se ele já chegou a testar uma outra resistência que tinha aqui importante. Ele bateu hoje exatamente num fundo que a gente tinha aqui, lá do dia 28 de maio. Quem me acompanhou viu falando disso, né? Que era justamente um fundo marcando a região dos 100 mil pontos. E sentiu essa região. A hora que ele conseguir ganhar isso, se acontecer com volume, eu acredito que a gente deve testar a próxima resistência por topos e fundos. Seria um topo já aqui do dia 3 de março, lá nos 108.800 pontos, tá? Então, temos aí que aguardar para ver o que ele vai fazer. Eu não quero ver realmente ele voltando para dentro daquela congestão, para baixo da resistência, que daí pode continuar mais chato por um bom tempo, tá? Espero que isso não aconteça, tá bom? Vou falar agora do dólar futuro. O dólar futuro que fez um dojizão hoje, com uma longa sombra inferior, uma pequena sombra superior, e só no dia de hoje ele também praticamente já percorreu toda aquela região que eu tinha falado para vocês de suporte e resistência. Ele testou o suporte lá nos 5.268, 5.269 mais ou menos, praticamente na mínima do dia, né? Ele chegou a cair aí 1,69%, mas acabou fechando em alta de 0,11%, tá? E ainda chegou a fazer uma máxima aí subindo 0,78% no dia, ou seja, foi um dia volátil. Ele continua trabalhando dentro de uma região mais congestionada, tá? Entre aí os 5.391, tá? E os 5.270, vamos arredondar assim, tá? Já não fica mais tão claro aquele cenário de pivô de alta que eu tinha falado, já que ele começou a lateralizar bastante aqui, já chegou a testar abaixo da região de suporte, mas pelo alinhamento das médias e por ele estar congestionando aí, ele ainda pode sim continuar esse movimento de alta. O que eu não quero ver, para quem está pensando em comprar ou está comprado no dólar, quem estiver aí apostando na alta, né, da divisa norte-americana, não quer ver ele fechar justamente abaixo da mínima de hoje, né, que foi testar um suporte, mas conseguiu se segurar lá.
A mínima de hoje ficou no 5.251, tá bom? Então, cuidado com o dólar aí. Ele já tem são 6 dias aí já que ele está trabalhando bem lateral. Parece que a espera aí de alguma notícia para definir para que lado vai, tá bom? Vamos lá, falar de FIX agora um pouquinho, né? Porque eu tinha falado ontem que eu já tinha achado estranha, né, a movimentação do IFIX, que no momento em que o IBOV começou a mostrar força compradora, o IFIX teve um dia de queda mais forte e hoje deu sequência essa queda, fechando abaixo da média de 21 períodos. Começa a perder força o IFIX e começa a me dar sinais de que vai testar um um fundo aqui na região dos 2.750 pontos, fundo esse que foi feito aqui no dia 12 de junho. Ele pode agora pode ter entrado, digamos assim, né, o IFIX num movimento um pouquinho mais lateral. Se ele continuar caindo e vier a perder essa região dos 2.750 pontos, aí as coisas podem se complicar para o índice de fundos imobiliários, tá? E foi como eu falei para vocês, de repente nesse momento em que o Ibovespa vai tentando romper os 100 mil pontos, no dia que a gente viu o Ibovespa fazendo ontem, né, um movimento muito forte, o IFIX caiu com volume alto, inclusive, pode indicar realização de lucro para entrada em papéis, tá? É algo sim que pode estar acontecendo. Luiz Freitas, tributação de dividendos, fala de Guedes também. Essa questão dos dividendos vai dar muita reclamação ainda, né? Deixa eu até falar, acho que é importante eu destacar isso aqui com vocês um pouco, tá? Duas coisas. A primeira, né, que todo mundo, inclusive os próprios políticos costumam falar isso quando vem, né, já não é a primeira vez que se discute, né, tributar dividendos no nosso país, e sempre eles vêm com aquele mesmo discurso, que o Brasil é um dos únicos países no mundo que não se tributa dividendos. Ok, concordo, né? Então é algo que se espera que aconteça, tudo bem, se for para querer fazer um mercado mais desenvolvido. O grande problema é que, na maioria dos outros países, como os Estados Unidos, que tributam dividendos, eles têm uma carga tributária muito menor do que a carga tributária brasileira, uma carga tributária muito mais simples, né? Então não adianta, né, nesse momento em que as coisas estão complicadas, você vir tributar dividendos se você não mexer no restante também da máquina tributária. Caso contrário, a gente está simplesmente criando mais um imposto para enfiar a goela abaixo da população, né? Então, isso está trazendo um certo mau humor para o mercado, principalmente se não tiver uma contrapartida nessa tributação de dividendos. Se for algo que seja temporário, por exemplo, até essa questão da crise se acalmar, tudo bem. Agora, se for mais um imposto para chegando e não sair mais, a gente sabe o que vai acontecer, né? Aí é mais uma maneira de botarem a mão no nosso bolso, né? Enfim, é o que eu quero deixar claro. Eu não sou contra a tributação de dividendos, desde que ela venha acompanhada de melhorias no nosso sistema tributário, que desonere mais as empresas também, né? Caso contrário, você começa a criar empecilhos até para empresas continuarem se estimulando a abrir capital aqui no país, né? Só imposto, né? E aí chega também a grande discussão que ainda está muito no ar, né? Já que a gente está falando de FIX, se os fundos imobiliários vão ser também tributados em seus rendimentos, né? Esse sim é um mercado que, se isso acontecer, deve ser muito afetado. Aí realmente eu vejo como ponto ainda mais negativo do que das ações, né? A gente tem muita gente que investe nisso, né, em fundos imobiliários, exclusivamente pelo fato de você ter essa isenção do imposto de renda, né? Caso comece também a se tributar essa receita, esses lucros em cima dos fundos imobiliários, aí realmente a gente pode ter um humor do mercado azedando bastante, tá bom? Ivone, só mais um para o povo brasileiro. Pois é. Aquilo, né, no discurso, quando chega, tudo é muito bonito. Não, no Brasil, o único país do mundo que não tributa dividendos, então está na hora de tributar. Só não está falando do resto da carga tributária absurda, né, que a gente paga. Não é? Pois é. E o ministro fica apertando a mesma tecla com a CPMF disfarçada. Mais um, né? Enfim, gente, vamos aguardar um pouquinho para a gente ver o que vai acontecer de fato, tá? Vamos agora falar das minhas ações. Um dia
um dia misto aí na minha carteira, tá? Começando com TOTS. TOTS foi uma das que me deu um pouquinho de alegria, né? O papel subiu bem. Deixa eu ver se eu já ajustei aqui o gráfico. Já. Sou muito desligado com isso. Papel subiu hoje 3,17%, rompeu a máxima de ontem. Com isso já trouxe meu stop de proteção para baixo da mínima de ontem, tá? Ou seja, já estou com um lucro protegido aí na casa, né, de aproximadamente 3%, tá? O stop está abaixo aí dos 24,24, então perto lá dos 22, 21, a gente cai fora aí do papel caso ele venha a devolver, né? Vamos lá, é minha segunda tentativa, né, com TOTS. A primeira eu acabei saindo com lucrinho, acabei pagando pedágio, entrando mais caro, vamos ver se ele vai dessa vez, né? Deixa eu ver. A situação que os bancos estão contra o plano de recuperação da Oi pode impactar significativamente a subida desse ativo. Amanhã o mercado deverá responder, porque a notícia foi divulgada. Olha, a Oi já é um papel que está muito volátil pelo valor que ela está valendo, por tudo que circula ela, né? Bastou essas notícias a respeito da possível compra, né, das operações dela, tanto por Vivo, por TIM, por investidores estrangeiros, para ela conseguir ter mostrado uma certa recuperação. De qualquer maneira, é um papel, não deixa de ser um papel muito especulativo e muito volátil, totalmente suscetível a notícias, tá? Quanto mais especulativo, digamos assim, é um papel, mais ele vai sofrer com notícias para cima e para baixo, tá? A gente fala, eu dou uma olhadinha na Oi aqui depois para analisar como é que está graficamente lá para vocês, o que a gente pode esperar do papel, tá bom? Vamos lá, gente, deixa eu passar aqui, senão a gente não vai sair do lugar aqui se eu ficar desviando demais a minha atenção. Via Varejo rompeu, né, gente, máxima histórica, finalmente, com volume altíssimo, tá? Quando ela começou o dia rompendo já a máxima de ontem, eu já ajustei o stop, né, tinha feito um candle pequenininho. Como hoje é um rompimento de máxima histórica e com volume bom, eu já vou, hoje, para amanhã mesmo, já trazer meu stop para baixo da mínima de hoje. Não vou nem esperar esse rompimento de máxima, já que é um candle sólido, né, um corpo muito grande, poucas sombras para cima e para baixo. O papel subiu 7,21%, tá? Então já estou protegendo também a minha operação aqui de Via Varejo, estou com meia mão só nela, como vocês sabem, né? Abaixo da mínima dos 16,35. Com isso eu já tenho aí um lucro protegido de aproximadamente 5% no papel. Roger Henrique, deixa eu ver, está perguntando de Via Varejo se tem espaço para mais crescimento? Tem. Eu tenho um alvo longo para ela lá nos 23,10. Se vai lá, eu não sei, mas é lá que eu quero entregar se não me tirar antes, tá? É um alvo técnico aí onde eu estou replicando, né? Eu já mostrei para vocês algumas vezes. O pivôzão de alta que o papel fez lá embaixo seria já um alvo de 200% desse pivô. Deixa eu desenhar aqui de novo para quem não acompanhou, tá? Vamos lá, tá aqui. Essa pernada forte de alta até esse topo. Antes de chegar lá eu tenho, acho que eu não marquei direito não a região correta, deu uma pequena diferença aqui, peraí. Vamos desenhar de novo, pera que dá certo. Quando a gente tem um papel que está rompendo máximas históricas, a gente não tem referências de preço, né? Antigos, digamos assim, passados, para desenhar, para ter como alvos, né? Então aí é só realmente utilizando, para quem utiliza análise técnica, as extensões de Fibonacci para darem as regiões mais corretas. Com isso, o que acontece? Quando eu fiz essa primeira perna de alta de Via Varejo, tá? Que foi da mínima do ano, lá no dia 3 de abril, até dia 5 de maio, depois rompeu confirmando esse pivô, o primeiro objetivo de 100% era lá nos 16,86, que foi rompido hoje por fechamento, junto praticamente com a máxima histórica do papel, tá? Com isso, como ele conseguiu romper, eu vou tentar levar o papel até agora, aonde? A região
lá dos 200%, ou seja, replicar mais uma vez essa perna de alta. A saída exata é lá nos 23,31, tá? Não sei se eu tracei com alguma diferença aqui agora. Eu passando dos 23 eu já estou contente, já dá um ganho nessa operação, se for até lá de 50%. Não quero, para mim não quero mais do que isso, tá? Claro que eu quero, mas chegando lá, já deve se chegar lá rápido, já deve chegar lá de maneira esticada. Eu acho bom pôr no bolso e aí eu faço uma nova entrada caso dê chance, tá? Bastante gente perguntando. Vander Fresco perguntando via varejo se dá tempo de entrar. Ela produziu um rompimento hoje, tá? Ela produziu um rompimento, o volume foi alto. É uma região que foi testada 3 vezes, então tecnicamente gera uma entrada no rompimento da máxima de amanhã? Sim, gera. Mas vocês sabem, não é o tipo de operação que eu prefiro, porque geralmente ela tem stops mais caros, tá? Elas têm maior risco. Agora, que é possível fazer essa entrada? É possível sim, tá? Em via varejo. A grande questão é onde posicionar o stop numa situação dessa, tá? Porque você acaba tendo um stop caro. Se você quer fazer um trade agressivo, aí você acaba estopando o trade de um candle, né? Entrou na máxima de hoje, estopa abaixo da mínima de hoje mesmo. Mesmo assim já é um stop de quase 9%. Se quiser estopar abaixo do último fundinho que o papel fez, foi a mínima do dia 3 de julho. É lá abaixo dos R$15, ou seja, stop de 15,5%. Se for pelo stop ATR, o stop ATR está nos 14,72, mas deve dar uma subida boa por causa desse rompimento de hoje. Então ele vai estar um pouco mais barato, ele vai estar exatamente entre esse fundo que eu falei e a mínima do candle de hoje. Então, é isso, gente, é risco. Eu prefiro, vocês sabem, né, rompimentos, eu prefiro de repente esperar um pullback, ele voltar para a região, tá? Próximo dos 16,30, 16,80, e a partir de lá, se ele der sinais que vai retomar o movimento de alta, fazer entrada, tá? De qualquer maneira, é tecnicamente um trade viável, uma operação viável fazer essa entrada no papel acima da máxima de hoje. Só não é o tipo de operação que eu gosto mais. Se for para ser um rompimento explosivo, né, a gente já tinha testado algumas vezes e rompeu com um candle bonito, muito volume, o papel tem que pegar e ir embora, tá? Não é para ele pegar agora e ficar sambando nessa região. Espero que ele dê uma esticada, pelo menos para testar os R$20 no curto prazo, tá? Esse tipo de rompimento tem que ser um rompimento explosivo, caso contrário ele pode tender a falhar. Então, se alguém está de fora e está pensando em entrar, cuidado, saiba que o stop é caro, aí meçam o tamanho da mão de vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu passar aqui os papéis, depois eu tento focar. Hoje está com bastante pergunta, além dos ativos aqui que já estão na minha lista, estou vendo muita pergunta mesmo. Deixa eu passar rapidamente pela minha carteira aqui, senão a gente não vai conseguir acabar, tá? Esses foram os papéis que andaram melhor, né? Agora vamos lá para os papéis que querem me dar calor. Inclusive um deles eu fiz algo um pouquinho mais ousado, né? Que foi o CCRO, eu aumentei a mão nela já, perto de um fundo que o papel tinha, bem perto de onde foi o fechamento hoje, né? Ou seja, acabei enchendo a mão já durante a queda. Não é muito do que eu faço, mas como era uma região forte de suporte, eu resolvi tentar, né? Vale hoje fez um inside candle e voltou para dentro da zona de rompimento, acabou não rompendo a máxima, tá, do dia, então não acionou também uma compra de rompimento, mas ainda está com as médias alinhadas, está forte. Eu ainda acredito que possa ser só um pullback, caso volte a fechar acima dos 57, aí pode gerar até uma nova entrada para quem não está ainda no papel, tá? Onde é que está meu stop no momento? Está lá abaixo dos 54,39, eu ainda não protegi o papel. Eu até poderia ser medroso aqui o suficiente de botar abaixo da mínima de hoje um stop, que daí eu já ficaria no 0 a 0, teria 0,5% de ganho mais ou menos, né? Uma não dá conta, 2 lives hoje, né, gente? Aí eu mato aí o pessoal que já entra num horário esticado comigo aqui para fazer a nossa moderação. Não, gente, o que eu penso, isso eu já falei para vocês, o que eu penso no futuro é, de repente, caso vocês tenham interesse, eu já vi que já tem gente que se manifestou, aí é realmente estudar qual seria o melhor horário e melhor valor e fazer uma sala fechada, tá? Que eu continuo fazendo as lives de abertura e de fechamento
e a gente pega um certo horário, ou na parte da tarde, que eu acho que geralmente é mais importante, né, para posições para serem encarregadas para o próximo dia. A gente faz uma sala fechada, que a gente fique 3 a 4 horas juntos, para a gente acompanhar o mercado, eu acompanhando o mercado em tempo real com vocês, passando aí a minha visão, o que eu estou achando interessante, tá? Mas aí realmente para a gente partir para esse tipo de solução, digamos assim, eu tenho que conversar, primeiro também com a equipe do Kinvo, né? Porque eu faço tudo junto com eles, para ajustar também o meu horário como ficaria, porque eu tenho as outras atividades que eu desenvolvo para a equipe também, né? E algo também, desenvolver algo que seja bom para vocês. Também não adianta eu criar uma sala fechada e cobrar uma fortuna. A ideia não é essa, é algo que justifique meu trabalho de ficar com vocês, né? E que também vale a pena vocês pagarem para a gente ficar acompanhando juntos isso, tá? Para quem quiser. E aí é legal, porque a gente fechando essa sala eu consigo, durante o dia, quando estiver mais tranquilo, né, eu consigo até dar mini aulas para vocês, para quem for dentro da sala. Vou ensinando várias coisas em relação ao mercado durante o dia, né? Janaína Beto, tenho que ser assinante Kinvo para participar da sala fechada? Mas, Janaína, nem existe a sala ainda, calma, eu estou levantando uma possibilidade, mas não, a ideia... É isso que eu estou falando, eu tenho que conversar com o pessoal do Kinvo, né? De repente a gente faz uma assinatura do Kinvo que já tem a sala inclusa, entendeu? Com valor um pouco diferenciado, alguma coisa do gênero. É algo que a gente tem que estudar, né? É só isso que a gente tem que fazer. Agora, é óbvio, né? Eu tenho que estar com a minha bendita fibra ótica, minha bendita fibra ótica instalada aqui para a gente poder desenvolver esse trabalho. Claro que a hora que acabar, né, essa pandemia dos infernos, digamos assim, acabar esse isolamento, a gente volta a trabalhar no escritório, eu também vou poder fazer, aí eu vou fazer de lá a maior parte do tempo, né? Não tenha dúvida. Mas enquanto isso não acontece, para poder desenvolver esse trabalho, eu quero estar com uma internet na qual vocês já possam acompanhar a minha tela, tá? Mas se vocês estão achando legal a ideia, eu posso acelerar, digamos assim, as conversas com o pessoal do Kinvo, não tenha dúvida. Para a semana que vem eu acho que eu já vou abrir meu teto aqui para ver onde está essa obstrução que não... Internet da Oi é melhor? Só se for aí, Wander, porque aqui... enfim, eu vou conversar com o pessoal. Se eles gostarem da ideia, a gente pode resolver, de repente, acelerar esse projeto, tá bom? E aí fica isso para vocês. A gente fazendo um projeto legal, eu vou dando aulas de tempos em tempos, ensinando algumas coisas aí para vocês, tá bom? Wander quer escutar dos papéis, vamos lá. Vamos lá, não, tá certo. Enfim, vale. Poderia já, como eu disse, já ter protegido ela então abaixo, né, desse inside candle de hoje. Não vou proteger ainda. Ainda acho que o papel tem boas chances de romper essa região e ir embora, tá? Meu stop está no prejuízo ainda abaixo dos 54,39. Agora vem os 3 papéis que vão me dando canseira pelo jeito, né? Primeiro é Sula 11. Para quem estiver acompanhando aqui o meu gráfico depois, vai ver que eu desenhei uma linha amarela aqui embaixo nos 45,65. O que é essa linha que está com um alarme já colocado? É a região onde eu quero aumentar a minha mão caso o papel vá até lá, tá? É o próximo da mínima de um candle forte aqui do dia 3, tá? Tá ainda acima das médias aí de 21.200, então lá eu completo, digamos assim, a minha mão, já que é próximo de uma região de briga aqui, então acredito que lá é um ponto legal, ainda mais próximo de uma mínima do que é importante, para eu aumentar a mão no papel e ficar com o meu preço médio melhor. E aí, se ele for até lá, eu tenho um stop lá na região, continua ainda na região dos R$44. Só que aí o que aconteceria, né? Meu preço hoje tá lá em cima, 48,89. Eu pegando essa compra aqui, 6,63, eu teria o meu preço médio mais ou menos lá nos 47,30. E aí o meu stop ficaria de mão cheia na casa de 7%. Então vale a pena para mim correr esse risco, tá? Seria comprar, então esse retorno, digamos assim, esperando que o papel não seja estopado, comprar perto das médias, para ele dar sequência ao seu movimento, tá? Isso é o que eu espero em Sula 11, e é algo que eu já fiz hoje em CCRO, tá? CCRO tinha deixado aqui nos 14,46, o papel
Eu peguei bem próximo à mínima e bem próximo do fechamento, né? O papel fechou em 14,47, tá? A mínima do papel foi nos 14,45, tá? Aqui foi a mesma coisa, eu peguei próximo do último fundo que o papel tinha feito, tá? Que foi aqui a mínima do dia 30 de junho, que foi nos 14,41, e joguei 5 centavos para cima. Quis fazer uma compra de suporte, junto com a média de 200 períodos, inclusive. Então, lá eu acabei aumentando a minha mão hoje. Estou com 100% da mão comprada agora em CCRO. Tá? Meu preço médio está mais ou menos na casa dos 14,93. Depois eu vejo direitinho como é que ficou na plataforma. Acabei nem vendo, porque eu acabei não lançando ainda. Tá? Mas, mesma coisa, meu stop continua lá abaixo dos R$14, com o preço médio agora um pouquinho mais baixo, né? Eu tenho um stop teórico total da minha mão cheia abaixo dos R$14, que vai dar em torno de 7,5%, ou seja, já dá para trabalhar com a mão completa aí também. Agora é esperar o papel reagir. De qualquer maneira, ele foi buscar, né? Qual era a minha ideia hoje, né? Claro, tudo que a gente se programa, a gente espera que as coisas aconteçam do melhor cenário possível. Minha ideia era que, como era uma região de suporte importante, ele batesse lá e hoje mesmo já voltasse um pouco. Só que não, ele fechou lá, e com candle feio, com volume alto, né? Enfim, acabou sendo um movimento feio que eu fiz essa nova posição, mas eu não gostei do fechamento do papel. Eu achei que ele poderia ter batido nesse suporte e voltado um pouquinho mais, não ter fechado bem em cima do preço da minha segunda compra, né? Então ele está arriscado, teve um volume alto, enfim, tá lá. Se estopar, paciência, a gente segue o baile, estamos aí seguindo a estratégia, tá? E por fim, Ipera, que é um papel que começa a ficar naquela situação que eu falo para vocês, parece que o preço de entrada vira resistência, né? Depois que eu fiz a entrada, nos últimos 3 dias aí o papel bateu na minha entrada e volta, bate na minha entrada e volta. E hoje deixou um candle feio, tá? Com, por exemplo, a média de 8 já trabalhando abaixo da média de 21 períodos. E a gente está numa zona que a gente costuma falar, que o pessoal gosta muito de falar isso, né? Os traders, principalmente quem opera day trade, que é uma zona, essa zona de armadilha, fazia tempo que eu não escutava isso, daí hoje eu escutei, que é justamente quando você começa a trabalhar entre a média de 21 e a média de 200. A gente tem visto que a maioria dos papéis que trabalham nessa região, já tem mostrado para vocês, fica mais enrolado, por isso esse nome de zona de armadilha. E agora a gente voltou, fez um fechamento com candle feio, volume alto até acima da média de 200, mais abaixo da média de 21, com uma longa sombra inferior. O papel chegou, já está subindo, cheguei a estar feliz aqui, digamos assim, chegou a subir 2,42%, mas fechou em queda. Não tem o que fazer, né? O stop é bem curto que eu tenho, né? Esse papel está na casa de 3,60%, claro que é um stop teórico. Se o fechamento for pesado e for marcar ainda a mínima, pode ser muito maior, claro, né? Não tem jeito, aí não tem como a gente adivinhar. Mas está lá abaixo do 31,67. Perdeu os 31,67, a situação pode começar a ficar bem complicada aqui para Ipera, tá bom? Então, cuidado, bastante cuidado aí para quem também está com esse papel, se ele for abaixo dessa região. Tudo certo? Vamos lá, agora vamos falar dos papéis de vocês. Já são 6h50, temos aí 25 minutos para falar dos papéis que vocês perguntaram. Eu vou a princípio, tá, falar apenas dos papéis. Depois, se der, eu repasso aqui, porque eu vi que tinha muita dúvida hoje, bastante pergunta interessante. Não sei se eu vou conseguir pegar todas. Caso eu não consiga responder, eu posso até dar uma olhada depois, né, mais tarde. E aí eu até peço para quem perguntou voltar amanhã no nosso Morning Call. Coloca de novo a pergunta lá, que é um dia que eu deixo mais para discutir, o horário que eu deixo mais para discutir essas coisas teóricas, né? E aí a gente consegue conversar com mais tranquilidade, tá? Antes do mercado abrir, tá bom? Vamos lá, a gente tem aqui na lista, nessa primeira pré-lista, são 15 papéis, a gente tem 25 minutos. Tem papéis que eu já comentei, mas não tem problema, eu acho que 15 papéis, eu vou tentar ser objetivo, a gente consegue falar de todos, tá? E se der tempo, vocês coloquem mais papéis aí. Primeiro foi do Zé Igor Fioravante, perguntando de seguridade. Vamos lá, BBSA3. Aquilo que eu venho falando, né? Que eu venho falando do papel já há algum tempo. Ele está numa zona de muita confusão, né?
brigando exatamente entre as médias de 21, de 200, média de 8 no meio delas, vai mostrando justamente o que? Deixa eu tirar. Eu tinha desenhado uma linha de tendência de alta aqui para quem estava acompanhando, que não confirmou o rompimento, a gente até pode ajustá-la de novo. Né? O que acontece com o papel? Ele vai já, né, tem pelo menos aí, desde o dia 29 de junho que ele começou a também ficar dentro de uma região mais lateral, mais estreita, praticamente um retângulo também. Tá? A gente tem uma linha de resistência bem clara, né, lá em cima, perto dos 29,30, 29,24. A gente tentou romper já algumas vezes, essa região não conseguiu ir. E vem pressionando uma linha de tendência de alta aqui, que vem desde o fundo do dia 15 de maio, passando. Antes eu tinha ajustado ela para o fundo do dia 15 de junho, ele acabou meio que fazendo um falso rompimento, voltou, então eu reajustei essa linha para as mínimas que ele fez nos últimos 3 dias, tá? Fica uma linha de tendência de alta aqui bem desenhada. A expectativa realmente, ele está numa região bem complicada. Se ele, por exemplo, conseguir se segurar nessa linha de tendência de alta, voltar a subir e ir para cima dos 29, 24, ele fica com um cenário mais positivo. Se ele acabar fechando abaixo dos 27,27, aí ele pode realmente azedar, porque daí ele vai perder essa linha de tendência de alta, vai fazer um possível zigue-zague descendente, vai estar abaixo de todas as médias, stop ATR vai estar em modo venda, aí não tem mais por que ficar com papel para o curto prazo, tá? Quem pensa em curto prazo, abaixo dos 27,27. Então cuidado com essa região. Compras no meio dessa confusão aqui, eu prefiro ficar de fora. Tenho visto coisas que estão mais interessantes do que esse papel. Né? No momento que o mercado está tentando mostrar força, que o Ibov está tentando, né, ganhar a região dos 100 mil pontos, mostrando uma tendência mais forte de alta, eu tenho que procurar para operações de curto prazo os papéis que estão mais fortes e não querer ficar brigando com o papel, né, ficar tentando inventar alguma operação. E eu estou falando isso da minha maneira de ver o mercado, em relação a operações de curto prazo. Não estou falando que quem está com o papel está brigando, principalmente quem pensa numa carteira de longo prazo. Tá? Mas o que eu quero deixar claro é sempre isso. Para quem está pensando no longo prazo, saiba que se o papel vier para baixo dos 27,27, tem boa chance dele iniciar de novo um movimento de correção um pouquinho mais aguda. Tá bom? É isso aí, Zé Igor. Agora Vander Minini, que é ele que estava ansioso aí, estava falando para deixar eu falar dos papéis. Vamos falar de Ambev, ele que perguntou aqui, a famosa Ambev. Ambev que me deu uma alegria, né, um tempinho atrás, foi um trade bom, rápido, de poucos dias, que deu na casa de 10%. Né? E desde então é outro papel que também está nessa zona aí de armadilha, tá? Trabalhando entre as médias de 21 e de 200 períodos. Está marcando claramente uma região de resistência aqui que já teve 1, 2, 3... Não, depois que marcou, digamos assim, né, aqui no dia 8 de junho fez uma máxima, a gente já testou essa região 3 vezes, incluindo hoje. Hoje deixou um inside candle com volume alto também, fechou em leve queda aí de 0,48%. Nessas máximas está também a média de 200 períodos. Tá? A gente consegue ver que o papel vai desenhando então um triângulo de alta também, com uma LTA, né, que veio... Eu tenho 2 LTAs desenhadas aqui, é o que a gente chama, quando a gente consegue desenhar LTAs que vão saindo de pontos parecidos, assim, e tem inclinações diferentes, a gente gosta de chamar isso de pá de ventilador. Né? Vamos dizer, analista técnico adora inventar apelido para formação gráfica. Enfim, eu não sou muito disso não, mas o pessoal chama disso, né? Quando a gente pega essa LTA mais curta junto com essa linha horizontal, a gente consegue ver um triângulo amplo, né, de alta, que vai ser acionado caso a gente consiga realmente confirmar o rompimento da região dos R$15. Tá? Rompendo a região dos R$15, quando eu digo romper, fechar lá com volume legal acima dessa região e depois a gente ter um candle levando a máxima desse candle embora, até dá também para fazer essa operação de rompimento. Lembrando que toda operação de rompimento tem stop mais caro, né? E aí exige maior cuidado de quem for fazer a operação. De qualquer maneira, eu só vejo, no momento eu não vejo cenário de compra no papel nessa região, só acima dos R$15 mesmo. Tá? O 14,90, 14,95, que é a máxima, está em 14,91. Mas com a proximidade dos R$15 é muito possível que se ele for para romper essa região, ele vai acabar rompendo os 15
também, tá? Se ele vier para baixo dessa linha de tendência de alta mais curta, né, quem estiver vendo a gravação vai entender qual é. E também vier para baixo do último fundo, lá da região dos 13,90, aí também pode começar a complicar de novo a situação para o papel, tá bom? Cara, aí você pergunta se a Ambev para longo prazo é mais segura. Cara, é um papel que já está sofrendo há um bom tempo, né? Eu não sou tão fã assim, tá? De Ambev para um prazo mais longo, tá? Ela tem enfrentado muita concorrência internacional aqui, Heineken que o diga, por exemplo, né? Eu já gostei mais de Ambev, tá? No passado. É um papel que está realmente devendo entregar resultados melhores face toda a concorrência que ela tem, tá? Mas não é um papel ruim, tá? Longe disso, tá? Quem quiser pensar a longo prazo tem que acompanhar muito em cima os dados do papel, né, da empresa de vendas, de balanço, tá? O Vander está falando que está enrolando para largar o papel. Eu não sei onde você está comprado, Vander, mas agora se for para longo prazo, tenha um pouco de paciência. Se você quiser realizar para entrar em alguma outra coisa, espera realmente ele perder alguma região importante para dar sinais que vai continuar caindo. Tá bom? Vamos lá, deixa eu voltar a olhar aqui, senão eu não paro de ver as perguntas de vocês e a gente não sai do lugar. Falei que ia falar rápido, no fim falei só de 2 papéis, né? E aí a gente já tem quase 10 minutos. Eu falo demais. Vamos lá, eu vou tentar acelerar agora, gente. Eu vou ficar um tempinho sem olhar agora pro chat, senão eu não vou avançar aqui com os ativos, tá? Então, me perdoem, mas eu vou ficar um tempinho aqui sem olhar agora. Qualicorp, vamos lá. Qualicorp está num ponto interessante de compra até, tá? Ele fez um rompimento de uma região de resistência aqui no dia 6/7, teve sua máxima rompida, eu cheguei a comentar com vocês acho que ontem, né? Teve sua máxima rompida lá acima dos 31 e agora vai trabalhando exatamente em cima dessa região de rompimento, tá? Para quem quer tentar comprar, ficar comprando esse rompimento, pode entrar até a região aí dos 31,10, ele está em 30,42, dentro dessa região até os 31,10 é um ponto interessante de compra ainda para o papel. Ele vai ficar estranho se fechar para baixo, aí, né, voltar para baixo da resistência rompida, lá para baixo dos R$30, ele já pode começar a mostrar uma perda de força. A gente tem stop ATR desse papel lá nos 28,17, tá? Deixa eu tirar essa linha aqui por enquanto. Abaixo dos 28,17 então tem o stop ATR, que também está muito próximo do que? Do último fundo aqui, ó, que o papel fez, tá? Esse último fundinho aqui, tá? Do dia 3/7, ou seja, fechou abaixo dos 28, aí falhou esse rompimento, o papel perde um fundo importante e aí as coisas podem azedar. Mas ele tem boas perspectivas de continuar esse movimento de alta, né, pelo movimento que ele vem tentando fazer, suas médias estão todas alinhadas, está rompendo um topo importante. Eu acredito que ele possa pelo menos testar aqui o fundo lá do finalzinho de fevereiro, perto dos 32,40, antes de encontrar alguma pressão vendedora mais forte, tá? A não ser que realmente ele perca o bom humor e volte para baixo dessas regiões que eu comentei, tá bom? Diego pergunta de Pomo 4, Marco Polo, vamos lá, Pomo 4. Não está com uma cara legal também, ele até tem... Opa, travou aqui. O papel até conseguiu alinhar a média de 8 agora com a média de 21 períodos, né? Mas está muito enrolado, está abaixo da média de 200, ele já tenta trabalhar com topos e fundos descendentes, tá? Não vejo ainda um cenário legal de compra para o papel, tá? Ele pode começar a querer mudar o humor dele se ganhar o último topo mais claro do papel, que foi próximo dos 3,15, tá? Isso não quer dizer que é compra, tá? Eu gostaria de ver ele começar a alinhar as médias, ficar um pouco mais interessante. Eu não vejo, né, compra no momento. Eu cheguei a ver alguma coisa mais interessante aqui, talvez a última operação mais clara que a gente possa ter visto, foi lá no final de maio, começo de junho, quando ele segurou, né, as médias, por exemplo, de 8 e de 21 tinham recentemente cruzado, teve um volume interessante
com as médias já inclinadas, gerou uma compra que foi exatamente até a média de 200. Agora está enrolado e já está mais próximo da média de 200, eu já acho que fica perigoso fazer algum tipo de entrada. Tá? E se ele voltar a cair, perder a região dos 2,70, né, que é um fundo importante, 2,73, né, aí ele pode dar continuidade a uma queda mais importante também, tá bom? Ivone pergunta de MRV3, vamos lá. Setor de construção que está forte, né, vai reagindo bem. Ontem teve um dia de alta, mas com um candle de dúvida. Quando a gente tem candles de dúvida, se ele não tem, geralmente a gente pode ter dias, mais um dia ou outro de dúvida. A gente fez então um candle de dúvida no dia de ontem, outro candle de dúvida hoje, candles muito parecidos, sendo que hoje foi um inside candle com volume já bem menor. Tá? Não vejo entradas para o papel nesse patamar, está um pouquinho afastado das médias já. A última entrada, se Ivone lembra que eu já comentei aqui, foi lá na região. Ele nem chegou a dar um volume tão legal para gerar uma compra boa, mas teve um martelo comprador bonito no dia 29 de junho aqui e o papel foi embora. Quem foi agressivo pode ter feito uma compra aqui também no dia 6, tá? Onde a gente teve um outro candle que rompeu inclusive um topo anterior, confirmou o rompimento de topo anterior. Tá? Eu não vejo entrada agora. Se eu tivesse, por exemplo, comprado aqui perto dos 19,30, que é a última entrada mais clara que eu vi possível para esse papel, a gente fez já um candle, dois candles que estão com a mínima acima do meu ponto de entrada. Sendo que o candle de hoje é um inside candle, ele ainda não rompeu, né? Ou seja, a máxima de um candle para me fazer apertar um pouco mais o stop. Mas provavelmente já estaria querendo proteger o 0 a 0, já que o papel vem mostrando dúvida se perder as mínimas, né, tanto de hoje como de ontem, pode iniciar um processozinho de correção. O mais importante para o papel é não perder o seu último fundinho, que foi aqui a mínima, por exemplo, do dia 7, lá nos 18,80. Tá? Perdendo os 18,80 pode complicar um pouquinho o cenário do papel, já que ele perderia também a região de resistência que foi rompida. Tá bom? Já foi. Margarida pergunta de MYPK3. Vamos lá. Não mudou muita coisa do que eu já tinha falado do papel. Continua no meio daquela congestão que eu já tinha visto, né? Não vejo compras do papel nessa região que ele está. Ele tem o principal suporte abaixo dos 13,32 e principal resistência acima dos 15,10. Como ele está bem lateral já há algum tempo, hoje tenta buscar alguma compra próximo dos 13,32, se segurar na região, ou acima só dos 15,10, até num eventual pullback, se ele romper lá. Nesse patamar realmente não muda muita coisa. Se ele fechar abaixo dos 13,32, aí também a gente vê a situação se complicando para o papel. Tá? Juliano perguntando de Sinqia. Sinqia, vamos lá. Opa, tem alguém batendo na minha porta aqui. Minha filha querendo invadir aqui a live. Vamos lá. Sinqia rompeu, né, uma região de topo importante aqui nos 22,63, tá? É aquilo que eu chamo para vocês de um rompimento já um pouquinho esticado, e agora ele vem tentando fazer um pullback até essa região, tá? A média de 8 períodos que estava longe quando o rompimento aconteceu, agora já está nos 22,50, ou seja, vai se aproximando. É isso que eu falo de esperar o pullback, gente, quando tem um rompimento. Ou seja, o papel rompeu aqui no dia 3/7, confirmou o rompimento no dia 6, tá? Não desenvolveu e agora vai fazendo pullback. O importante é que segure realmente acima da média de 8, por exemplo, que é a média mais curta, e acima do topo rompido aí nos 22,60. Segurando aí, entrando no volume, até dá para pensar fazer uma entrada no papel, tá? Onde é que está o stop ATR para ele? Está lá abaixo dos 21. Eu já não gostaria de ver esse papel, caso ele volte, né, um pouquinho para essa região de suporte, né, resistência de espera que tem virado suporte. Eu já não gostaria de ver ele vindo para baixo do candle que gerou rompimento aqui do dia 3. Ou seja, não gostaria de ver o papel abaixo dos 21,40, porque aí já poderia começar a desandar esse rompimento, indicar para a gente um falso rompimento e o papel não cumprir o papel que a gente espera. O papel não cumpriu o papel, ótimo, né? A ação não cumpriu o papel que a gente espera de ter mais uma pernada de alta interessante, tá? Mas caso ele dê esse pullback e gere uma compra interessante, a gente até consegue desenhar em breve
um pivô de alta mais claro, né, se ele conseguir romper o topo dos 25,30, que vão dar objetivos lá para cima bem interessantes, tá? Então é isso que tem para falar de Sinqia. Temos ainda 10 minutinhos, vai dar para falar, acho que a gente consegue falar de todos os papéis. Braskem, pergunta do John, BRKM5. Se John está me perguntando e já me acompanha, ele sabe que eu não tenho muita coisa boa para falar dessa movimentação do papel hoje, né? John, você que é um dos que já está há mais tempo aí, digamos, acompanhando a gente, tem algumas figurinhas já carimbadas aqui que eu já sei que são os que mais me acompanham, né? O John eu sei que é um deles. E a formação gráfica de hoje foi muito feia para o papel, né? Muito feio, com volume alto, inclusive. Ontem ele fez um sinal interessante de alta, né? Querendo passar para cima da média de 21 períodos. Esse candle, que poderia até dar origem, digamos, a um pivôzinho, não teve sua máxima rompida, e hoje a gente fez um candle feio de queda. A gente abriu já abaixo, o papel abriu em queda já, né? Rael tá rindo, também dos que já está aí há um bom tempo. Enfim, ele abriu na máxima e fechou na mínima, e com volume alto, tá? Perdendo a mínima de ontem, inclusive, uma sinalização feia para o papel, tá? A perda, outra, né? Todas as médias inclinadas para baixo, todas alinhadas, stop ATR em modo venda exatamente na máxima de ontem, ou seja, bateu na minha resistência do stop ATR do gráfico diário, não conseguiu passar, e hoje faz uma sinalização feia. Se estivesse operando na venda, eu provavelmente abriria uma venda nesse papel abaixo da mínima de hoje, tá? Para mim ele está muito mais configurando uma venda, tá bonita inclusive, tá? Pelo padrão de candle que formou hoje, para fazer uma venda, por exemplo, abaixo de hoje e estopar acima da máxima de ontem, já que é a região onde está meu stop ATR, né? Seria uma venda aí com um stop aí de uns 10%, 10,5% mais ou menos, tá? Eu falou que está nos 23,44 stop, é justamente o último fundinho que o papel fez aqui, né? Bem próximo. Tá perigoso, tem boa chance de ser estopado, John, pela posição, não pela posição que ele está colocado, mas pela movimentação de hoje. E eu não creio que, eu não sei qual é o seu preço, quando que você entrou, se era para longo prazo, ou se já está protegendo um lucro, por exemplo. Se for um lucro, ótimo, porque, claro que isso aqui não é uma ciência exata, que eu sempre falo para vocês, né? Então está bem protegido já. Caso venha perder aqui, tem tudo para retomar um movimento de queda mais importante, tá? E outra, o papel, não posso deixar de comentar, né? O papel foi rebaixado a junk, né? Pela Standard & Poor's no dia de ontem, né? Braskem, papel considerado, digamos assim, pela Standard & Poor's, junk, para quem sabe, né? Para quem entende um pouquinho de inglês, a tradução literal é chamado de lixo o papel, tá? Ou seja, claro que não é um papel terrível, o pior de todos que existe, mas assim, a Standard & Poor's já não considera ele como um grau de investimento, e sim um papel mais especulativo no momento, tá? Enfim, você realizar lucro aí com papel em tendência clara de baixo, médias alinhadas, stop até em modo venda, eu acho totalmente correto. Não acho que vale a pena correr o risco de permanecer comprado, já que você já está com um lucro interessante no bolso, tá? O papel chegou a dar umas compras, uns movimentos interessantes lá para meados de maio, tá? Mas não conseguiu ganhar na média de 200 e aí perdeu força, tá? Vamos lá. Marcelo perguntando de CVC, B3, vamos lá. CVC está brigando em cima de uma zona importante de suporte aqui nos 18,50 mais ou menos, está se segurando numa região mais lateral, né? Eu tinha já essa linha de suporte traçada desde que fez essa mínima aqui no dia 15 de junho. Ele chegou a perder, né, essa região, fez até um pivôzinho de baixa e depois conseguiu voltar para dentro dessa região de congestão. A gente até pode nesse momento trazer um pouquinho mais para baixo esse suporte para a última mínima que o papel fez, o último fundo lá do dia 29 de junho. Quando a gente faz isso, a gente vê que o papel está ainda no meio dessa briga toda, dessa confusão. O papel que está passando por problemas financeiros também, não está numa situação fácil, tá?
O que a gente tem? A gente tem até uma certa distância interessante para a média de 200 períodos, apesar dela estar lá em cima, está lá nos 27,74. A gente tem média de 8 acima da média de 21, ou seja, é um primeiro alinhamento aí de alta. A gente tem o stop ATR em modo compra exatamente na região onde a gente está. O stop ATR está nos 18,72, o papel fechou em 19,30 e já testou por 2 dias o stop ATR. Se hoje, por exemplo, tivesse sido um dia com movimento, com um volume maior, acima da média, tá? Aqui, ó, deixa eu desenhar para vocês. Se tivesse sido um volume acima da média, eu até poderia pensar num trade agressivo acima da máxima de hoje para estopar abaixo da mínima, né? Já que stop ATR está nessa região. Essa falta de volume me preocupa para fazer uma possível entrada. Daria, para quem quer ser bem ousado no papel e esperar alguma coisa, até pensar em entrar acima da máxima de ontem, que foi um candle com volume alto, né? Apesar de ser um candle de baixa, mas rompendo na região dos 20,50, a gente estaria virando a média de 8 para cima de novo, acima delas e com uma distância, como eu disse, interessante para a média de 200. O problema é que a gente já tem também uma resistência logo acima, aqui perto dos 22,47. Onde é que está o stop ATR? Não, nem adianta olhar o stop ATR porque ele já está bem próximo do fundo de ontem. Seria um stop aqui mais ou menos de quanto na entrada, rompendo a máxima de ontem? Um stop aí na casa de 11%, ou seja, eu já também não consigo entrar com a mão cheia, seria a mão menor. Qual é a distância para a próxima resistência? É uma distância menor de 10%, ou seja, está muito arriscado, entendeu? Começa a ficar muito arriscado fazer uma entrada no papel nessa situação. A gente tem um topo mais claro, onde já foi respeitado, que está mais próximo do que o tamanho do meu stop, ou seja, eu não tenho, até ele bater numa resistência eu querer proteger o meu lucro, eu não tenho uma relação de risco-retorno interessante para pensar nessa entrada. Ainda mais com o papel que está brigando sem volume, tá? De qualquer maneira, é isso, tá? O que eu não gostaria de ver agora, o papel é para baixo da mínima de hoje, fechamento, que aí coloca o stop ATR em modo venda e a gente perde também a média de 21 períodos. E para quem está comprado no papel para longo prazo, o último suspiro aí para ele tentar segurar seria justamente o fundo aqui do dia 29 de junho, lá nos R$17. Se perder os R$17, aí a coisa pode complicar bem de novo o papel, né? Papel que vem sofrendo bastante, tá bom? A gente daqui a pouco vai disparar o nosso alarme. Deixa eu ver quais são os papéis que já estavam na lista. São 4 papéis, vamos ver se eu consigo comentá-lo. Primeiro são HGLG 11, vamos lá. Fundo imobiliário, HG, faz tempo que não perguntam para mim, fundo imobiliário aqui, HGLG 11. Vamos lá. Está em tendência de alta clara, falhou, tá? Só que falhou em romper um topo anterior. Esse é um fundo que não tem ainda a média de 200 períodos, pelo tempo de vida útil dele. Está tentando perder a média de 21 períodos e com volume alto. O suporte mais claro que eu vejo é um último fundinho aqui perto de 172,40. Se ele perder os 172,40 pode começar a azedar um pouquinho. Tem um outro fundo importante também, junto com a região de topos anteriores, lá no 168,25, que seria um próximo patamar de suporte, tá? Ixi, gente, falta 1 minuto para cair. Eu vou fazer aquele finalzinho voando, talvez eu nem consiga me despedir direito de vocês, só para tentar atender esses papéis que faltam aqui, tá? Se bem que são tão poucos papéis, eu posso fazer amanhã também na nossa live de abertura. XP Logística, como é que tá? Esse está um pouquinho mais interessante, tá? O Logística ele vai tentando voltar para cima da média de 8 períodos, começa a marcar essa região dos 123,80 como um fundo, tá? Caso ele volte a cair, perca os 123,80 como um fundo, pode também azedar um pouquinho. Outro fundo importante dele está lá abaixo dos 120,70, são as regiões que a gente não quer que sejam perdidas, tá? Gente, vamos fazer o seguinte, tá? Faltaram 2 papéis que o pessoal está perguntando bastante, que é o IBR, né? O Edu e o Vande perguntando de Embraer, além de outras pessoas. Eu vou encerrar aqui, tá? E depois eu volto só para falar desses 2 papéis, tá? Para a gente encerrar a nossa live. Eu volto aqui com vocês em 2 segundinhos. Espera aí.
John, pessoal voltando. Giovanni Alves, vamos lá. Esperar só um pouquinho, já voltou bastante gente, 24. O próximo que eu ia falar era mais um fundo, também um dos preferidos. Sheila também já está de volta, Sandra. Acho que já dá pra gente voltar a falar, né? Só dos últimos papéis que faltam, até para poder depois me despedir apropriadamente de vocês. Próximo papel que foi perguntado foi pelo André Melo Souza, foi o Kinea, mais um fundo imobiliário, o famoso Kinea, KNRI 11. O Kinea aprontou uma aqui, tá? Ele fez um pivôzinho de alta pequeno, confirmado aqui, vai no dia... Dependendo de como se opera, talvez nem gerou uma entrada clara esse pivô aqui, tá? Porque o candle que rompeu de verdade o pivô não foi acionado, tá? Que foi o candle do dia 1º, mas quem opera pivôs apenas por violação entrou e se for estopar, estopou abaixo aqui do 165,60 mais ou menos, tá? Que era o calcanhar do pivô, era um micro pivô, mas com as médias todas alinhadas, tá? O que o papel fez, né? Depois de dar indícios que é continuar seu movimento de alta, ele vem de uma realização muito forte. Hoje teve uma queda pesada, 2,73%, com volume bem alto, tentando perder inclusive a média de 200 períodos, já cruzando a média de 8 períodos para baixo da média de 21. Stop ATR fatalmente entrou já em modo venda desde o dia de ontem, ou seja, eu não vejo compras, né, nesse fundo agora, e se eu tivesse posicionado para curto prazo, dificilmente, tá? Eu não estou nem olhando lá atrás as operações até operações mais claras que ele podia ter gerado. Como vocês sabem, eu não sou muito fã de fazer entradas de fundo imobiliário, eu acho que é outro tipo de lógica, tá? Claro que dá. Qualquer coisa que tenha movimentação de preço a gente consegue usar análise técnica, né? A gente consegue jogar no gráfico. Mas eu acho que o fundo imobiliário tem uma dinâmica um pouquinho diferente, né? A maneira que ele se comporta, fica muito tempo parado, dependendo da época, dependendo de algumas épocas, enfim. Para trade ele não é legal, ele é realmente bom para investimento de longo prazo. De qualquer maneira, se vocês estão me perguntando, vocês com certeza querem saber o que deve acontecer no curto prazo com o fundo. O fato é que, deixa eu ver se ele chegou em alguma região de resistência de suporte importante. Ele veio hoje bater numa região de topo anterior que foi rompido e deixou uma sombra, tá? Mas essa movimentação dele não foi muito legal não, digamos assim, tá? Para voltar a acreditar numa alta dele, eu gostaria de ver ele fazer uma nova pernada de alta e voltar para cima da média de 21 períodos, que está lá nos 166 e 66, tá? Ele não está com uma cara tão legal no curtíssimo prazo agora. Vamos ver se ele consegue segurar na média de 200 períodos, né? Ele fechou abaixo dela hoje, mas deixou uma sombra longa aqui para baixo, justamente testando uma região de topos anteriores, tá? Uma região de suporte. Quem sabe ele não volta a subir a partir de agora. Se ele produzir algum fechamento abaixo da mínima de hoje, ele pode acelerar a queda, pode mostrar realmente que está perdendo uma região de suporte e que tem bastante gente realizando lucro, caindo fora desse fundo imobiliário, tá bom? Gente, está normal para vocês aqui? A Lari tá me falando aqui que deu uma travada, ninguém reclamou não. Alguém me dá um feedback aí, só fala que tá ok. Se tiver tudo certo, levanta um joinha aí que eu continuo falando. Só falta na verdade dois papéis, né, que é Oi, Embraer, aí tinha SEAB, também tem CIA aqui também, já estava na lista. Tudo bem? Então vamos lá. Eu não vou olhar mais porque senão vocês vão continuar colocando papel e aí daqui a pouco a minha patroa vem aqui bater na porta, apontar pro relógio e falar: e aí, você vai cuidar do jantar, não sei o que. Ou seja, gente, deixa eu encerrar com esses últimos 3 papéis aqui, tá? Não quero levar bronca agora. Vamos lá. Primeiro é Oi BR3, né? Desde a semana passada que eu não olho Oi para falar a verdade para vocês, tá? Papel que eu tinha falado para vocês, né, onde eu tinha visto uma compra interessante em Oi, foi aqui no dia 17 de junho, né, quando rompeu a região lá do R$1, né. Depois disso,
ele começou a ficar um pouquinho mais lateral, ficou um pouquinho mais brigado, tá? E hoje fez uma movimentação ruim, né? Qual é o fundo mais próximo do papel agora? Ele fez um candle aqui no dia 29, que teve a sua mínima aqui na região de 1,12, né? Seria importante para o papel ele não perder a região do 1,10, né? Fechar abaixo do 1,10 para a gente acreditar que ele vai continuar subindo. O papel está com todas as médias alinhadas agora, com uma tendência de alta, tá? Mas vocês sabem, né, o que eu penso a respeito de hoje. Papel muito volátil, vale poucos centavos, muito mais errático, como eu estava comentando, muito suscetível a notícias, tá? Cada notícia é uma bordoada para cima ou para baixo, tá? Então cuidado, gente, né? É algo totalmente especulativo, totalmente, isso não é investimento, tá? É especulação, tá? Na melhor definição, digamos assim, da palavra, que realmente como a gente fala também, é contar com as notícias, né? Que realmente elas se concretizem da venda do papel. Agora tem que ver essa questão dos bancos, como vai influenciar, tá, no papel, mas tomem cuidado, se ele começar a fechar abaixo do 1,10 pode azedar, mas aí vai ter como próximo suporte a região lá do R$1, né, que pode tentar gerar algum tipo de compra. O papel vale poucos centavos, eu até acho que perde relevância o nosso stop ATR, mas lá vai, stop ATR está no 1,09, ou seja, perdeu R$1, perdeu 1,10, realmente põe o stop ATR em modo venda, já perde um dos critérios que reforçam tendência de alta para mim. Aí não tem muito o que fazer, tá bom? Cuidado com esse papel voltando para baixo de 1,10 então, gente. Agora bastante gente perguntou de Embraer, vamos lá, vamos falar de Embraer antes da gente encerrar, e depois eu só vou falar de CIA aqui para Débora, tá? Embraer. Que de hoje de passagem eu estou cansado, gente. Hoje esse índice futuro me sugou energia. Também fiquei uma boa parte da tarde sozinho com a minha pequena aqui em casa. Estou cansado de verdade, tá? Embraer, gente. É o que eu venho falando para vocês. Para quem já me acompanha sabe que o papel não está legal já tem um tempo. Ele não conseguiu, mesmo nos meses de maio, de abril, maio e em junho, gerar algum ponto interessante de compra mais claro para mim, tá? Não consegui ver um ponto que fosse realmente interessante. Ele já está trabalhando abaixo da média de 21 de novo, a média de 8 já cruzou, a média de 21 para baixo, a gente já trabalha com topos e fundos descendentes. Então, o que acontece? A gente tem um próximo suporte, mas é um suporte em queda, né? Em tendência de baixa. Aqui no 7,80, né? Que se perdido indica continuação do movimento de queda, tá? E tem uma resistência dada por último topo que ele fez aqui, última máxima, tá? No dia 2 de julho, nos 8,66. Se ele conseguir ganhar os 8,66, ele volta para cima da média de 21 períodos e pode voltar a mostrar um pouco de força. Mas o cenário, por enquanto, não é muito animador para a Embraer, não. Tá? Aí você fala, pô Beto, mas não tem o suporte no 7,80? Não vale uma compra de suporte? É aquilo que eu falo, gente, eu adoro comprar suporte, mas eu gosto de comprar suporte em tendência de alta. Tá? Eu não, é uma máxima que eu demorei para internalizar, digamos assim. Suporte é muito bom de ser comprado, mas em tendência de alta, que é justamente o que? As compras de pullback que eu gosto de fazer. Comprar quando o papel corrige para uma região de suporte. Tá? Em tendência de baixa, os suportes tendem a ser rompidos. Então, é uma compra contra a tendência. Compras contra a tendência geralmente carregam mais risco. Tá? Então, para quem está no papel para curto prazo ou para investimento, saibam que a perda desse suporte do 7,80, como o papel já vem trabalhando de novo com zigue-zague descendente, stop ATR em modo venda, médias alinhadas para baixo, indica uma possível continuidade desse movimento de queda. Ou seja, não consigo ver compras do papel no momento. Infelizmente, tá bom, Vandy? E para finalizar, a pergunta da Débora, CAB3. Opa. CIA Modas. Papel mais recente, né? E quando eu digo mais recente, é um papel que ainda não tenho plotado a média de 200 períodos, ou seja, ainda não tenho 200 dias de negociação do papel, né?
ele tem 183, mais umas 3 semaninhas aí e vai começar a surgir a nossa média de 200 períodos no gráfico, mas ainda não surge. Então eu tenho que trabalhar basicamente com o cenário de zigue-zague ascendente e média de 21 períodos com o suporte de uma média mais curta, né, para me ajudar nas decisões. O que eu vejo no papel? Ele fez um zigue-zague descendente aqui quando ele perdeu a região dos 10,60, 10,59, mas não deu prosseguimento, conseguiu até fazer um micro zigue-zague ascendente, não consigo ver isso com um pivô tão claro, pela maneira que fez, está tudo muito próximo, né? Mas já voltou, digamos, até dá para falar que é um pivôzinho, tá? Bem curto, mas dá para falar que é um pivôzinho de alta, quando voltou para cima dos 10,65, né? Ou seja, é um patamar que o papel está cruzando para cima e para baixo sem conseguir marcá-lo de maneira clara como suporte ou resistência. O que a gente tem agora é que a gente está acima das médias de 8 e de 21 períodos. Hoje fez um candle mais de dúvida, né? Um candlezinho pequeno, uma leve baixa, com volume mais baixo. Mas se ele conseguir mostrar força para romper a máxima de ontem, tá? Que está lá nos 11,94, ele vai romper justamente o último topo que o papel fez e lá está com um volume legal. Aí ele tem chance de mostrar retomar um movimento de alta, tá? Caso isso aconteça, é um papel bem volátil também, né? Não é o tipo de papel que eu vou fazer algum tipo de entrada, então não faço, mas ele tem outra resistência logo acima aqui nos 12,30 e depois lá nos 13,47, tá? Se alguém estiver se aventurando e quiser entrar no papel, o importante é que ele não perca o último fundo que ele fez aqui, do dia 3 de julho, lá abaixo dos 9,70, tá bom? Mas papel novo ainda, tá bem volátil, eu prefiro me abster de alguma coisa aí. Se de repente nessa região de médias que ele está agora até gera um sinal interessante de alta, né, um candle legal com volume bom, até dá para fazer uma compra antes de chegar lá nos R$12, 11,90, tá? Mas aí é muito né? Muito tem que esperar acontecer para a gente ver o sinal. Por enquanto não tem um sinal muito claro para uma entrada mais interessante não em CA, tá bom? Gente, é isso, tá? Hoje eu acabei esticando em uns 10 minutinhos o nosso horário, tá bom? Eu quero então agradecer a paciência de vocês, a participação. Hoje a gente cobriu todas as dúvidas, os papéis. Se ficaram muitas dúvidas aí para quem voltou, dúvidas mais conceituais assim, né, sobre situação do papel e não o que eu acho que vai acontecer no curto e médio prazo com base nos gráficos, deixa para perguntar isso no Morning Call, acho que é mais fácil de eu atender, já que aqui a gente faz uma coisa bem focada na parte gráfica, tá bom? Então é isso, gente, uma boa noite para vocês, bom descanso e eu espero vocês amanhã para o nosso fechamento da semana, primeiro com o nosso Morning Call às 9 da manhã e depois com a nossa live de fechamento às 18h15, tá bom? Isso aí, gente, boa noite, bom descanso e até amanhã. Valeu, gente, abraço.